tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Você pode se colocar em pé e louvar o Senhor conosco? Gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém. Amém, né? Tão grande é o nosso Deus, esse Deus que nós estamos aqui nessa noite para louvá-lo, para adorá-lo, esse Deus que é o nosso Pai e nosso Senhor. Eu convido a todos nesse momento para estarmos orando, entregando esse momento, entregando esse culto tão somente a Deus. Oremos. Pai, nós te damos graças, meu Deus, porque nessa tarde, Pai, o Senhor nos trouxe até aqui. Nesta tarde a tua igreja, ó Deus, o teu povo está aqui com o intuito único, Deus, de te adorar, de te louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Pai, porque não existe outro Deus além de ti que seja digno, ó Pai, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Santo, santo, santo és tu. Maravilhoso és tu, grandioso és tu, Pai. Que privilégio nosso, ó Deus, podermos ser seus filhos, ó Deus, mesmo que para isso o Senhor tivesse que ter pago um preço alto, que foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz, porque, ó Deus, era nós que merecíamos estar naquela cruz, pela nossa multidão de pecados, ó Deus, pela nossa imperfeição, mas o Senhor pagou esse alto preço, nos livrando, ó Deus, de tão grande maldição, que era ser pregado no madeiro, ó Deus. Ó Pai, nós consagramos esse culto a Ti nessa tarde, ó Deus, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus,
Fala aos nossos corações nessa tarde, através dos louvores, da leitura bíblica. Ó Deus, da mensagem que aqui será exposta, ó Deus, nós damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para falar as nossas vidas nesse momento, Pai. Ó Deus, nós lembramos também nesse momento dos nossos pastores, ó Deus, dos nossos irmãos que estão retornando ali de Umuarama, ó Deus, estão na estrada. Ó Pai, que os teus anjos estejam com cada um deles, ó Pai, os nossos pastores aqui da igreja, os nossos irmãos, todos aqueles outros pastores e outros irmãos que estão retornando para as suas cidades de origem. Ó Deus, esteja com cada um deles, livrando, ó Deus, de acidente, livrando-os de toda a sorte de inimigos. Ó Deus, esteja com cada um deles abençoando, que todos cheguem à sua casa, Pai, debaixo da tua proteção, debaixo da tua segurança, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado porque nos concedeste esse momento. Muito obrigado porque aqui estamos, ó Deus, tão somente para louvar o teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém e amém, ó Pai. Amém. Irmãos, nessa tarde, você sabia que vocês são privilegiados? Vocês vão poder sair do lugar de vocês e dar um abraço em todos os irmãos. Vejam só, que bênção, né? Vamos estar louvando ao Senhor, demonstrando o nosso amor ao nosso irmão com um abraço e ao Senhor que nos permitiu estar aqui, né? Reunidos como igreja dele, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor.
e declarando que Ele é a única razão da nossa adoração, a única razão de estarmos aqui. Amém? Vamos louvar com as palmas? És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. As palmas? Em todo tempo nós louvaremos ao Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo, Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. amém, amém, louvado seja o Senhor, amém. Nossa leitura bíblica dessa tarde está em Salmos 95, 1 e 3, de 1 a 3, vamos ler todos juntos? Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Células
Tem alguém hoje que vai testemunhar de células nesse horário? Se não, eu acho que hoje nós não temos aqui visitantes. É a primeira vez ali dos primos da Florilda, da irmã Florilda? Primeira vez? Primeira vez, então, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para alguém dar um kitzinho para eles lá de lembrança da igreja. Então, apresenta para nós, Florilda, quem são eles? Paranaguá. Sejam bem-vindos. E a Vanessa, sejam bem-vindos em nosso meio. Nós vamos então passar nesse momento para o nosso momento de entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Aqueles que vieram preparados para devolver ao Senhor a 10ª parte do que Deus te abençoou, que façamos isso nesse momento. Terminando de cantar, nós vamos cantar o hino Firme nas Promessas. Né? Terminando de cantar o hino, você que veio, na realidade, já fica aqui na frente, para que logo após estaremos orando por todos aqueles que estiverem aqui na frente. Vamos nos colocar em pé, igreja? De Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar, venço as tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor, sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Amém. O irmão Daniel Marcelo vai estar orando, agradecendo ao Senhor. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença nesse lugar, pela tua presença em nossas vidas, ó Deus, nos trazendo paz e o perdão que só tu dá. Te agradecemos também, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas, se manifestando, ó Pai, nada nos deixando faltar, Deus, e nos dando a oportunidade, ó Pai, de devolver aquilo que é devido, Pai. Obrigado, Deus, por colocar em nossos corações, em nossas mentes, ó Pai, a obediência, Deus, de seguir, ó Pai, a tua palavra, Deus. Te agradeço pela vida de cada irmão que se propôs a estar aqui, ó Pai, nessa noite, que nós possamos sair, ó Pai, voltar, ó Pai, com o coração cheio, ó Pai, repleto, ó Pai, da tua palavra, repleto do teu amor, repleto do teu conforto, ó Pai. Seja com cada vida, cada família aqui, no seu dia a dia, ó Pai, nos suprindo, ó Pai, nos confortando, nos ajudando, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós lemos no Salmo 95:1, venham, cantemos ao Senhor com alegria. Nós vamos cantar ao Senhor com muita alegria agora, o cântico Tu és Santo. Que você possa estar realmente louvando de todo o seu coração ao Senhor. Dando ao Senhor tudo aquilo que você trouxe no teu coração essa noite, nessa tarde, que ainda não estamos na noite. Mas que você possa estar louvando a Ele, porque Ele é digno, meus irmãos, amém? O nosso Senhor é digno do nosso louvor, e é o mínimo que nós podemos fazer em gratidão por tanto que o Senhor tem nos dado, não é verdade? Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis,
Ele é Pai de amor, poderoso Deus, eu Emanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Os homens, Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. E eu canto, e eu louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre te amarei, te amarei. E eu canto, Senhor, e eu louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, ó Deus.
Tu és a razão da nossa existência, Senhor, a razão de estarmos aqui nessa tarde, meu Pai, com saúde, reunidos com nossos irmãos, Pai. E tudo que nós queremos nessa noite, Senhor, nos alegrarmos na Tua presença, na Tua palavra, Senhor, nos Teus ensinamentos para a nossa vida. Tu tens sido o nosso refúgio, Senhor, a nossa torre forte. Dia após dia, Tu tens nos sustentado, ó Pai. Nós Te damos graças, Senhor, porque o que seria de nós sem a Tua presença nas nossas vidas? Ó Senhor, aceita o nosso louvor, Pai. Aceita os nossos corações. refúgio, irmãos, e com Ele não há o que temer. Amém? Vocês podem se assentar por um momento. Cadê as crianças?
Venham todas aqui na frente. Cadê as crianças? Vem, Nicolas. Queria chamar as professoras também hoje. Quem está com as crianças? A Carol. Irmãos, estenda suas mãos, vamos estar abençoando essas crianças e as professoras. Senhor, nós te damos graças, meu Pai, por ver essas crianças aqui na frente, Senhor, crianças abençoadas que o Senhor tem guardado, Senhor, que o Senhor tem conduzido, Pai. Nós pedimos que assim seja por toda a vida delas, meu Pai, e que neste momento lá embaixo o Senhor possa estar abençoando essas professoras, meu Deus, dando sabedoria, discernimento, para que elas possam ensinar a Tua palavra a esses pequeninos, meu Pai, que possam crescer em graça e sabedoria diante do Senhor. Amém. Amém? Podem ir para a sala. Assentados como os irmãos estão, vamos estar louvando ao Senhor e com essa canção preparando os nossos corações para a palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações essa noite. Possamos nos colocar na presença do Senhor e derramar as nossas vidas no altar. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar,
te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pastor Antônio, nossos pastores, Pastor Rodrigues, Ângela e Daniel, eles estão voltando da Convenção Batista, da Assembleia da Convenção, que aconteceu esse final de semana lá em Umuarama. Alguns outros irmãos também que estavam lá, acho que o Darcy, também o Clemente. E coube a mim nessa noite a grande responsabilidade de trazer a mensagem de Deus para a igreja, nessa noite não, nessa tarde, né? Eu quero convidar os irmãos para, nós vamos meditar no livro do Evangelho de João, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, dos versos 1 até o verso 8. Abram suas Bíblias, seja ela em papel, impresso, né? Ou seja ela no celular, no smartphone, no tablet. Hoje nós temos, são várias as formas que nós temos, né? Temos acesso à Bíblia. E o mais importante, né, que às vezes alguns ficam discutindo qual que é a forma mais correta de você ler a Bíblia, mas o mais importante, independente da forma que nós acessamos, o mais importante é tê-la guardada em nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Assim já dizia o salmista lá no Salmo 119. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, nós vamos até o 8. Eu vou ler na Almeida século 21, a tradução. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá frutos, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Senhor, abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar mais uma vez, sentado como vocês estão. Pai, a tua palavra foi lida, Deus, a tua palavra está exposta para a tua igreja nesse momento. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja removendo dos nossos corações tudo aquilo que pode atrapalhar, ó Deus, a exposição da tua mensagem nessa noite, ó Pai. Nós damos liberdade para o teu Espírito Santo falar aos nossos corações. Ó Pai, usa-me como teu instrumento aqui nessa noite e me esconda, Deus, atrás da cruz de Jesus Cristo, para que somente a tua glória e o teu poder manifeste aqui nessa igreja nessa tarde. Em nome de Jesus que eu oro a ti. Amém. Essa é uma passagem, né, já bem conhecida, acredito que da maioria da igreja, uma passagem da videira verdadeira, né? Todo mundo já conhece esta passagem. Nós vamos meditar um pouco sobre ela nessa tarde. Antes de nós entrarmos especificamente no texto em si, na passagem em si, eu queria só fazer um panorama com os irmãos para nós vermos qual é o contexto que esta palavra ela está, em que contexto ela está inserida na Bíblia, em que contexto, em que momento que ela fez parte, em que momento que Jesus ele fez esse discurso, desse ensinamento da videira verdadeira. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto
dessa passagem, nós temos que voltar lá no capítulo 13 do livro de João. Ali começa a narrativa da morte, da última noite de Jesus Cristo, a última noite que ele teve junto aos seus discípulos. Ele reuniu, ele sabendo da sua morte ali naquele momento, ele reúne todos os seus discípulos para aquele último momento, aonde ele realiza ali, eles celebram a ceia juntos. Isso aconteceu um dia antes, né, da sua crucificação, que nos leva a crer que foi na quinta-feira, que muitos chamam de Santa, né, que aconteceu esse momento, essa reunião. Ali, durante a celebração da ceia, Jesus ele surpreende ali a todos que estavam ali, porque ele se levanta e se põe a lavar ali os pés dos seus discípulos naquele momento, né? Dando uma demonstração ali clara do seu amor, dando uma demonstração da sua humildade para com os discípulos. E também, naquele mesmo encontro, naquela mesma reunião, Jesus ele revela que Judas iria ser o seu traidor. Ali ele já revela, nesse momento, naquela reunião que ele estava com os discípulos, ele faz a revelação de Judas, que seria o seu traidor. Também ele comunica aos seus discípulos, né, sobre a sua morte, bem como as razões sobre a sua morte. Os discípulos ficam ali sem entender muita coisa, ficam todos eles muito aflitos, tanto é que a Bíblia vai nos dizer que Jesus teve que confortar os seus discípulos ali. Ele que estava vivendo toda a angústia, que sabia da proximidade da sua morte, e teve ali que consolar, que confortar os seus discípulos ali naquela noite. Na sequência desses fatos que aconteceram ali naquela noite, né, Jesus também faz a promessa ali do Espírito Santo, que ele estava indo, mas que enviaria o Consolador. Essa promessa que já foi cumprida, que Jesus cumpriu, foi cumprida lá no livro, em Pentecostes, né, conforme narra lá o livro de Atos, no capítulo 2. Também nós podemos considerar todo esse contexto, né, como sendo o discurso de despedida de Jesus Cristo. Ali, começando no capítulo 13 do livro, né, então todo aquele contexto em que ele reúne todos os seus discípulos, num primeiro momento com os 12 discípulos, no segundo momento Judas se retira, ele fica com os 11 discípulos. Ali naquele momento Jesus aproveita para dar a eles a coordenada, podemos chamar assim, dar a direção para os seus discípulos de qual seria a missão deles dali para frente. Interessante que essa missão que nós vamos explorar um pouquinho mais, né, de vós sois, né, meus discípulos, essa missão que Jesus passou ali para ele também é a nossa missão hoje, né, 2000 anos após aquele momento, esse ensinamento, né, que passou por gerações, passou por séculos e chega até nós, hoje, 2000 anos após, que nós também somos discípulos de Jesus, assim como ele estava ali orientando aqueles discípulos naquele momento. Eu ouso dizer que naquele momento onde Jesus se reuniu com todos os discípulos, ali com os 11, no segundo momento, acontecia ali a primeira reunião da comunidade cristã, porque foi ali, antes da partida de Jesus, que ele reúne todos e passa as coordenadas ali para todos os seus discípulos. Esse contexto, ele se encerra, esse contexto ali da celebração da ceia de Jesus, esse contexto desses ensinamentos, o contexto esse ensinamento da videira que nós vamos estudar, ele se encerra lá no capítulo 17 do livro de João. Interessante que no versículo 20, Jesus, ele ora por todos os seus seguidores, mesmo sabendo da angústia que se aproximava da sua morte. E Jesus fez uma oração lá no versículo 20 do capítulo 17. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. Ali nos últimos momentos de Jesus, em que ele sabia que ia morrer, que ele ia ser entregue, algumas horas após, Jesus, na sua angústia, ele ora naquele momento pelos seus discípulos. E ora também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. E o maravilhoso disso tudo aqui é saber que lá,
naquele momento, Jesus orou por mim, Jesus orou por nós, pela igreja, naquele momento. Porque todos aqueles que vierem a crer em mim, assim foi a oração dele. E nós somos frutos, então. Nós fomos alvos e somos frutos da oração de Jesus, aqui hoje. O próximo fato, né, que ocorrido logo após essa sequência, fechando esse contexto, é que Jesus, é o encontro de Jesus com Judas ali no Getsemane, né, onde o Judas entrega Jesus para os romanos. Rafa, dá mais uma passada lá para nós. Então, nós vamos trabalhar agora especificamente aqui em cima dessa passagem, e nós vamos, então, voltar aqui ao versículo 5. Você que está aqui, né? Eu sou a videira, vós sois o ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E essa passagem aqui, este versículo, ele nos mostra 2 princípios fundamentais aqui para a vida do cristão. Um desse princípio é a identidade, e o outro princípio é o propósito para a vida do cristão. Jesus Cristo, ali naquele momento, ele reforça a identidade dos seus discípulos, ele reforça a identidade daqueles homens que estavam ali com ele, dizendo que vós sois os ramos, vós sois os ramos. Interessante que Jesus não usa vós foram ou vocês serão, não, ele usa o verbo no tempo presente, né? Vós sois, que é para dar verdadeiramente essa característica, verdadeiramente ele fixar essa identidade nos seus discípulos. Jesus foi bem enfático ali naquele momento, né, dizendo que vós sois. A identidade dele como cristão, que ele estava firmando naqueles homens. E esse princípio, o princípio da identidade, é um princípio muito importante que nós devemos estar atentos, devemos estar observando a todo momento para aplicar esse princípio também em nossas vidas, em nosso contexto familiar, junto aos nossos filhos, junto ao nosso cônjuge. É muito fácil, às vezes, na maioria das vezes, nós nos referimos aos nossos familiares muito de uma forma não muito agradável, vamos dizer assim, ainda mais com os filhos, né? A gente, às vezes, é meio levado a estar se referindo a eles meio sempre com um não, e se eles fazem alguma coisinha errada, a primeira coisa que a gente diz, não, mas eu não te falei para você não fazer isso, eu não te falei para você não fazer aquilo, né? Então, a todo momento, o que nós estamos implantando no caráter dos nossos filhos com isso? A todo momento, nós estamos colocando uma identidade deles que não é a real identidade. Se a partir do momento que nós estamos dizendo que você é um bagunceiro, que você não tem jeito, que você é um desobediente, é isso que nós estamos plantando na mente deles, no coração deles. Seria muito melhor, né, muito mais proveitoso, se em vez, né, de nós, toda vez que nós tivermos que falarmos com os nossos filhos de uma maneira mais áspera, né, se nós pudéssemos reverter o sentido disso e, em vez de proferir palavras que não vão edificar, nós proferimos palavras que são bênçãos, né? Em vez de nós dizermos, filho, você é muito mal educado, ou você fez isso, você fez aquilo, então, primeiro, a gente reforçar a identidade deles, né? Dizendo para ele, meu filho, você é muito amado pelos seus pais, meu filho, minha filha, você é um homem segundo o coração de Deus, você é uma mulher segundo o coração de Deus, meu filho, você é a herança do Senhor para as nossas vidas, né? Para a nossa família. E aí, mas nós temos que corrigir aqui alguns pontinhos, né? Então, você está imprimindo dele uma identidade diferente daquilo, aquela forma que nós estamos acostumados a tratar ele, sempre de uma forma mais pejorativa, né? Então, fica essa mensagem, esse recado para nós nessa noite, para estarmos tomando esse cuidado, né, no momento que estamos tratando com os nossos filhos, principalmente com os nossos filhos, né? E o diabo, muitas vezes, ele é sujo, então, ele pega esses pontos, né, ele pega essas palavras que saem de uma forma não muito agradáveis, e aí, após muitos anos, ele reviva aquilo no coração, e aí você vê, às vezes, adultos, né, com baitas feridas emocionais que precisam ser tratadas, né, feridas na alma, em função, muitas vezes, de comentários, em função, muitas vezes, da forma como que foram educados ou como foram tratados pelo seu pai.
E, ao mesmo tempo, nessa passagem, Deus estabelece também um propósito para a vida daqueles discípulos. E o propósito é: dar muitos frutos, né? Dar muitos frutos. Esse é o propósito que Deus também deixa ali para os discípulos. Da mesma forma, nós que estamos aqui hoje e que aceitamos a Jesus Cristo como o único Senhor, como o único Salvador de nossas vidas, nós somos como aqueles homens que estavam com Jesus ali naquela noite. Nós também somos discípulos de Jesus. Então, esse propósito não era só para os discípulos que estavam com Jesus lá naquele momento. Esse propósito também é nosso. Esse propósito também é nosso como igreja, como família, como cristão, como discípulo. Dar muitos frutos. Esse é o propósito para nós. E para nós que possamos frutificar, para que possamos realmente dar frutos, a palavra vai nos dizer, nesse contexto que nós estamos estudando, que nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. E a videira verdadeira, ela é Jesus Cristo. Jesus ainda diz ali no 5, né, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E vocês acham que é possível fazer algo sem Jesus? Alguns chacalharam a cabeça que não, mas é. A gente pode fazer muita coisa sem Jesus. Né? É possível nós sermos prósperos financeiramente, nós sermos prósperos, termos sucesso sem ter Jesus. É possível, a maioria das pessoas, elas vivem sem Jesus. A maioria das pessoas. Nós podemos ter muitas conquistas sem Jesus. E nós também podemos ir para o inferno sem Jesus. Então é possível viver sem Jesus. É possível sim, mas isso não é para nós enquanto cristãos. Nós temos que viver com Jesus, nós temos que viver ligados a Ele, permanecer ligado a Ele. Jesus, ele utilizou a passagem, a ilustração ali da videira para ilustrar essa passagem, porque essa planta ela tinha um grande significado religioso para o povo de Israel, ali naquele momento. A vinheira, ela era o símbolo do povo de Deus. No Salmo 80, o salmista vai nos dizer que Israel era apresentado como uma videira e que Deus arrancou do Egito e plantou na terra prometida. Israel, então, a videira, ela era o símbolo do povo de Israel. Só que Israel, ele não produzia frutos, não estava produzindo os frutos que Deus esperava que eles produzissem. Então, por isso que Jesus se apresenta como a nova videira, a videira verdadeira, que produzirá os frutos que Deus queria. Eu fico pensando, em vez de Jesus, por que em vez de Jesus ter escolhido a videira, ele não poderia ter escolhido uma outra árvore, poderia ter escolhido uma palmeira, poderia ter escolhido um cedro, ou até mesmo um carvalho, né, que tinha muito ali naquela região? Por que Jesus não pôde escolher uma árvore dessa, que ela é bem mais majestosa, né, que são árvores grandes e majestosas? Mas Jesus, em vez de de escolher uma outra árvore, ele escolhe ser a videira. Talvez porque ele queria nos passar ali também o ensinamento. Porque a videira, ela necessita de ajuda para que os ramos dela cresçam. A videira, ela precisa formar lá aquela grade lá para que os ramos delas cresçam ali. Senão, ela vai ficar rasteira no chão e ela não vai produzir. Talvez seja por isso que Jesus usou esse exemplo da videira e não de uma outra árvore majestosa ali que teria na época, né? E aí, meus queridos, em todo esse contexto, né, ali, Jesus também ele queria nos mostrar, enquanto sua humanidade, né, que ele dependia do poder divino, ele dependia de Deus. Por isso que ele diz, inclusive, lá em João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Se Jesus dependia do Pai para fazer qualquer coisa, para fazer tudo, imagine nós, enquanto pecadores, né? Enquanto estamos aqui pessoas cheias de pecado, cheias de falhas, né? Passa o próximo lá, Rafa. Permanecer ligado, né? Por isso que Jesus disse aos seus discípulos que eles eram os ramos, e que ligados a Ele, eles receberiam vida e produziriam frutos. Por isso que Jesus utiliza-se também do exemplo da videira,
para produzir uvas, o ramo, ele precisa estar ligado na videira. O ramo em si, ele não produz fruto. O ramo em si, ele não produz nada, ele seca. Então, ele precisa estar conectado, ele precisa permanecer ligado em Jesus. E é interessante nós vermos nos versículos 4 e 5 que Jesus, ele nos mostra ali que aparece 5 vezes o verbo permanecer, ou seja, para fixar esse conceito, que nós precisamos permanecer em Jesus. Ele diz lá: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus fixando ali novamente, Jesus deixando bem claro nesses versículos a necessidade que para nós produzirmos, para nós frutificarmos, nós precisamos estar conectados, nós precisamos permanecer ligados na videira que é Jesus Cristo. Próximo lá, Rafa. E o que acontece com aqueles que rejeitam a videira? Jesus ele foi bem enfático e foi direto para aqueles que fazem a opção de não permanecerem ligados na videira. João 15,6. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e são queimados. É isso que Jesus diz para aqueles que não permanecem nele. Aqueles que não permanecem em Cristo e não frutificam, eles serão cortados e eles serão queimados. Eu estava ouvindo um pregador americano, quando eu estava preparando essa mensagem, Paul Washer, e ele trazia uma explicação que eu achei bem impactante sobre esse contexto de João 15,6, aqueles que não frutificam e que serão queimados. E que eu vou ler aqui para nós essa passagem, conforme o pregador colocou lá na pregação dele, e que se aplica para nós enquanto igreja, para a gente pensar um pouquinho. Olha o que ele diz enquanto a isso. Existem em nossas igrejas homens, mulheres, jovens e adolescentes, que podem até ser batizados, dizimistas, membros da igreja, são até identificados como povo de Deus, mas que são incrédulos e infrutíferos, e que se Jesus voltasse nesse momento, iriam todos para o inferno. Quando olhamos para a igreja como um vinhedo, veremos que alguns até se parecem com um ramo, meio que agem como ramos, meio superficial, digamos, mas quando se olha para a vida dessas pessoas, elas são infrutíferas, incrédulas, e se não se ligarem à videira, serão julgadas, arrancadas, condenadas e lançadas ao fogo do inferno. É exatamente isso que significa essa passagem, ele conclui. Quando ele nos traz ali, João 15,6, né, esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Muito bem. E a igreja de Jesus? Nós, enquanto igreja, nós, enquanto cristãos, nós não podemos nos conformar, nós precisamos produzir, nós precisamos dar fruto, e para nosso contexto, enquanto cristãos, o dar fruto é produzir discípulos, é fazer discípulos, né? É o ID, né, que está ali no nosso princípio de missões, Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E frente a tudo isso, né, que nós vemos, a gente vê muitas vezes uma igreja acomodada, uma igreja sem agir, uma igreja esperando pacientemente a volta de Jesus Cristo. Nós vivemos numa época em que a moral, em que os valores cristãos, a ética, eles têm sido, de uma certa forma, têm sido duramente atacados, né? Os nossos valores, a ética, os valores da família cristã. Nós estamos presenciando, né, uma iniciativa de um plano diabólico, né, para tentar institucionalizar, né, as questões, o pecado, né, a iniquidade em nossa nação. A todo momento a gente está acompanhando isso na mídia, acompanhando a todo momento, se falando em aborto, se falando em homossexualismo, se falando em gênero, ou seja, isso faz parte do discurso constante do nosso dia a dia, isso em nossas vidas. E, ao mesmo tempo, nós vemos
alguns cristãos que estão assim muito confortáveis, né? Eles estão ali na sua bolha, abre aspas, salvos, né? Esperando a volta de Jesus Cristo, fecha aspas. Então eles estão ali muito confortável. E ainda diz assim, como eu ouvi esses dias um comentário, eu disse, mas isso nós não temos que fazer nada com isso. Isso é bíblico, isso vai acontecer. Então, para que a gente vai se preocupar com isso? Deixa acontecer. E aí eu fico pensando, e se Jesus ainda demorar aqui 40, 50 anos para voltar? Né? E a gente fica muito tranquilo, deixa se aprovar tudo, passa tudo, né? A iniquidade, e aí deixamos isso da mesma... Não, deixa acontecer a prova, ou seja, hoje nós conversamos com os nossos filhos, né? Nós falamos para eles, assim, filho, isso está errado, isso não é assim, não pode agir dessa forma. Então, hoje, os nossos filhos, eles ainda têm essa consciência. Daqui 30, 40 anos, se Jesus não voltar, o que vai acontecer? Isso que hoje nós ensinamos para os nossos filhos, que é errado, mas que é lei, daqui a 40 anos é normal. É normal. E aí, às vezes, na nossa aqui, inércia, nós ficamos aqui esperando na bolha, né, esperando Jesus Cristo voltar, não fazemos nada, e o resultado da nossa inércia, todo esse período, pode ser o quê? Milhões de pessoas caminhando a passos largos para o inferno, porque nós concordamos com isso. Então, meus queridos, que eu vejo de tudo isso, que nós não podemos ficar inertes, nós temos que se envolver, sim, com a nossa sociedade, temos que se envolver com os problemas da nossa sociedade, nós temos que ter voz ativa, né? Nós temos que estar atento ao que está acontecendo, se manifestar. Próximo lá, Rafael. De tudo isso que nós estudamos, que nós lemos aqui nesse contexto, aqui nesse ensinamento precioso de Jesus acerca da videira de Jesus Cristo, a videira de Jesus Cristo, nós podemos tirar e extrair aqui desse ensinamento alguns papéis para a igreja, também o papel de Deus e o papel de Jesus. Esses papéis são quais? O papel de Deus, do Pai, ele é o agricultor, assim como narra lá no início, né? Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Jesus Cristo é a videira. E nós, enquanto igreja, nós somos os ramos. O Pai, Jesus, ele tem cumprido com os seus papéis. Tem cumprido com os seus papéis nesse propósito. E nós, enquanto igreja? Será que nós temos cumprido com o nosso papel de frutificar, papel de fazer discípulo? Será que nós, enquanto igreja, estamos levando à frente ou estamos, muitas vezes, inerte, né? Esperando que o outro faça, ou que aconteça algum milagre sobrenatural, né? Que aconteça, não fazemos nada? No próximo, Rafael. Volta um. Não, é o próximo. Desculpa. A nossa igreja, né? Ela tem avançado, a nossa igreja tem crescido, graças a Deus, mas ainda é pouco, né? Nós temos que crescer mais, nós temos que realizar mais batismo. Quantos batismos nós realizamos esse ano? Nenhum ainda, né? Em 2015. Nós precisamos realizar batismo, nós precisamos crescer. Foi realizado um? Acho que foi, né? Então, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos seguir em frente. As nossas células, né, que hoje a visão da igreja, a célula, é o instrumento para nós promovermos a evangelização, para nós promovermos a formação de novos discípulos. A célula é o nosso instrumento. Nós precisamos também que as nossas células se multipliquem, que as nossas células cresçam para alcançarmos mais pessoas que estão ao nosso redor, sem conhecer a Jesus Cristo. E o que é que tem impedido de nós crescermos ainda mais? De nós sermos agentes da propagação do Evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. No versículo 3 do texto que nós estamos meditando, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É Jesus Cristo se referindo aos discípulos que estavam com ele naquele momento. Jesus disse a eles: vós já estáis limpos pela palavra, que era ele, que eles caminharam junto. Jesus, os discípulos já estavam limpos ali. E nós? Será que nós estamos limpos? Limpos para frutificarmos, para expandir no reino de Deus? Se Jesus olhar agora, nesse momento, para mim, e olhar para nós aqui, o que ele vai dizer para nós? Ó, vocês, Igreja Batista do Mundo, vocês já estão limpos
pela palavra. Será que ele vai dizer isso? Será que ele vai dizer isso para mim? Wilson, você está limpo. É uma questão para a gente pensar se realmente nós estamos limpos. Porque é isso que a palavra diz, que para nós produzirmos, nós precisamos estar limpos. Limpos pela palavra. Como é que nós vamos ser instrumentos de Deus? Como é que nós vamos ser instrumentos de Deus para promover a limpeza se nós não estivermos limpos? Nós precisamos estar limpos. E a partir do momento que nós nos colocamos à disposição para fazer discípulos, para ensinar, para evangelizar, Deus vai nos enviar pessoas. Deus vai nos enviar pessoas muitas vezes feridas, machucadas, manchadas pelo pecado. E se nós não estivermos limpos, como é que nós vamos ser agentes de limpeza na vida dessas pessoas? Agentes de transformação na vida dessas pessoas. Nós temos que dar o exemplo. Nós precisamos, como povo escolhido de Deus, nós precisamos fazer a diferença. A diferença no mundo que jaz no maligno. Quando Jesus fala, vós já estáis limpos, ele fala da limpeza interior do coração. Veja lá o que ele diz em Mateus 15, do verso 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. É isso que Jesus está dizendo quando nós não estamos limpos. É isso que a nossa vida está gerando, que o nosso coração está gerando. Santifica-nos, Senhor, na Tua verdade. Santifica-nos, ó Pai. Vê se há em nós algum caminho errado, para que nos trazer, que possamos retornar ao caminho reto. Sede santos, porque eu sou santo. E santidade é o que Deus espera de nós, é o que Deus espera de nós enquanto discípulos, enquanto cristãos. Santidade é o que Deus espera da nossa igreja, de nós enquanto igreja, da sua igreja, a igreja de Cristo. É isso que Ele quer de nós. Santificação. Santificação é um processo. Santificação, ele começa em nossa vida, exatamente quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e esse processo ele é diário. É um processo que diariamente o Espírito Santo vai nos apontando alguma coisinha, diariamente o Espírito Santo vai nos apontando algo para ser melhorado, e é um processo que a cada dia nós temos que subir um degrauzinho, que só vai terminar no dia que nós formos chamados para a glória, só nesse dia que termina. Nossa vida é um processo de santificação contínua. Santificação é nós estarmos limpos. Santificação é nós estarmos limpos para podermos limpar. Nós só vamos frutificar se nós estivermos limpos. E aí nós precisamos também permanecer em Cristo. Nós só vamos frutificar dessa forma. É assim que nós formamos novos discípulos. A música que nós vamos ouvir agora, ela é um convite à santidade. Sentado como nós estamos, vamos meditar nesse momento, elevar o nosso pensamento, elevar o nosso coração ao Senhor, pedindo para fazer um exame agora, né, na nossa vida. Como que está a nossa vida? Eu estou limpo? Se Jesus voltasse agora, Ele ia me encontrar com o coração limpo, com o coração puro? Eu estou gerando discípulos? Eu estou frutificando? Como é que está a minha vida?
face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santidade nós não cumpriremos para o propósito para o qual Deus nos planejou. Sem santidade nós não frutificamos. Sem santidade nós não fazemos discípulo. Você que está aqui nessa noite, talvez ainda não tenha assumido esse compromisso de caminhar ao lado de Jesus, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, esse compromisso de estar ligado, de permanecer ligado na videira verdadeira. Você não pode sair aqui dessa noite sem fazer isso, sem entregar a sua vida para Jesus. Porque o que a palavra está dizendo é que aqueles que não estiverem ligados a Cristo, eles vão para o inferno. Se você não entregou sua vida para Jesus, você tem que fazer isso essa noite. Você não pode sair daqui sem entregar a sua noite, entregar a sua vida para Jesus Cristo. E talvez nós temos aqui também nessa noite, né, irmãos, muitos que às vezes têm frequentado a igreja, que talvez até seja membro, mas que não tem cumprido com o propósito de frutificar, que não tem cumprido com o propósito de fazer discípulo. Será que as nossas atitudes, as nossas palavras, será que as nossas ações, elas têm demonstrado que nós estamos ligados a Cristo, que nós estamos juntos de Cristo? O verdadeiro discípulo de Jesus, ele gera discípulo. Gerar discípulo. É esse o propósito que Deus espera de nós, que nós geremos discípulo, que nós frutifiquemos. Pedir a igreja para se colocar em pé, nós vamos estar orando nesse momento. Quem sabe também, na sua vida, Deus precisa fazer uma poda em sua vida, assim como a videira, os ramos, para frutificar, às vezes é preciso chegar ali e fazer uma poda, para sair brotos novos, broto novo. Quem sabe você está passando por essa poda nesse momento, quem sabe Deus está te moldando, Deus está trabalhando o seu caráter, trabalhando na sua vida. E às vezes esse processo de poda, esse processo de cortar as pontinhas, às vezes dói, às vezes ele machuca. Não é fácil, né? Cortar uma pontinha, cortar as pontas ali para a planta ficar mais viçosa. E às vezes nós reclamamos disso. Às vezes nós perguntarmos para Deus: o que é que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que é que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso? Nós ficamos muitas vezes reclamando para Deus: mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Pensemos sobre esse ponto. Vamos orar. Ó Deus, graças nós te damos, meu Deus, por essa noite, por essa tarde. Graças nós te damos, ó Deus, pela tua igreja reunida aqui, ó Deus. Graças nós te damos, ó Deus, pelas vidas que estão aqui. Graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, como igreja, ó Pai. Nós sabemos que somos pessoas falhas, que somos pessoas cheias de imperfeições, que somos, ó Deus, pessoas cheias de pecados, ó Deus. Ó Pai, mas assim mesmo o Senhor nos amou, e a prova disso é o seu amor para conosco, é Jesus Cristo, que foi pregado naquela cruz em nosso lugar, ó Deus. Ó Pai, nós te pedimos perdão, ó Deus, perdão pelas vezes que colocamos outras prioridades em nossas vidas, prioridades essas, ó Deus, que não provém de Ti, ó Deus, prioridades essas, ó Deus, que não glorificam o Teu santo nome, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações, vê se
tem alguma coisa em nossas vidas que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos, ó Deus, cessar com essa prática. Em nome de Jesus, traz, Senhor, em nossas memórias, em nossos corações, para que possamos, ó Deus, nos tornarmos limpos, assim como a Tua palavra nos diz. Nós queremos ser limpos pela Tua palavra, Senhor Jesus. Nos ajuda, ó Pai, nos ajuda, Pai, ajuda-nos enquanto igreja, Pai, a crescer no Teu propósito, no propósito de frutificar. Ajuda-nos, ó Deus, ó Pai, a cuidar também das pessoas que estão chegando até nós. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, que as nossas células, ó Deus, se multipliquem, ó Deus, que as nossas células sejam agências do Teu reino espalhado pelas casas do Teu povo, Deus, que através das nossas células, ó Deus, vidas venham ser resgatadas, ó Deus, do inferno, almas sejam ganhas para Cristo, Deus. Usa-nos, ó Deus, como Teus instrumentos, Pai, usa-nos aonde for que nós estivermos, ó Deus, usa, Senhor, nas nossas células, ó Deus. Ó Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós Te adoramos, ó Deus. Não existe outro Deus além de Ti, ó Pai. É a Ti que nós queremos servir. É a Ti que nós queremos estar ligados, Senhor Jesus. É a Ti que nós queremos, em Ti que nós queremos permanecer. É em Ti. E se preciso for, Senhor Jesus, se preciso for, pode fazer a poda em nós, a começar em mim. Pode nos podar, mesmo que doa. Mas se for para a glória do Teu santo nome, nós estamos prontos para isso. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos a Ti. Amém e amém, ó Pai. Pode sentar, queridos. Estamos encerrando o nosso culto dessa noite. Vai ter os avisos aqui, Rafa? Não? Não tem. Bom, as atividades da igreja, né, acho que todo mundo aqui já é de casa, já sabe, já conhece, né? Não precisamos passar as nossas atividades da igreja. Obrigado, né, pela presença de todos, que tenhamos uma semana abençoada na presença de nosso Deus, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próximo domingo, 9h30, 17 horas, 19 horas. Nessa quarta-feira retorna a escola de líderes para os líderes, né? E também no próximo domingo, no culto da manhã às 9h30, nós teremos assembleia para todos os membros da igreja. Então estejam todos convidados para estarem aqui na assembleia no próximo domingo. Amém. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é Eu o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso, E eu amo e adoro, diante dele eu me prostro, e eu canto em novo ao